Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 11, 28. Eu peço uma oração à pastora Nailfe. Obrigada a Deus por esse momento maravilhoso na Tua presença especial, separado para ouvir a Tua palavra. Deus, nós queremos, Senhor, Te sentir. Tu venhas transbordar no Teu vaso, unge a Tua serva de maneira poderosa, Deus. Toca as nossas vidas, toca a nossa mente, o nosso coração. Que nós possamos sair daqui renovados, transformados, curados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dá de Te ouvir mais uma noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mateus 11, de 28 a 30. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Deus nos fala assim: vinde a mim. É um convite que Ele nos faz. E a Bíblia, toda ela, é cheia desse convite. Vinde a mim, venham até mim, se aproximem de mim. Ele fala aqui, Salmos 46, 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Salmos 66, 5. Vinde e vede as obras de Deus. Ele é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Salmos 15, 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Em Isaías 1,18, ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Em Malaquias 3,7, ele fala: tornai-vos a mim e eu tornarei a vós outro. E em Apocalipse, ele fala de uma maneira muito linda: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É um convite, meus irmãos. É um convite. Aqui no Salmos 46, 8, vinde, contemplai, observe as obras do Senhor. Vinde para aprender, para observar as coisas que Ele faz. Nesse outro Salmos 15, 6, vinde, adoremo-nos, um convite para estar na presença dEle, em adoração, pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua misericórdia, o reconhecimento da sua soberania. Vinde, diz o Senhor. E Ele fala assim: vinde a mim todos. Todos. Não tem idade, não tem cor, não tem raça. Todos, de todas as gerações. Não tem situação social, econômica. Pode ser o presidente ganhando milhões e pode ser o mais humilde dos homens. Todos. É sem exceção. Não adianta o homem procurar preencher o vazio que ele tem na alma com coisas. Ele pode buscar nas noites, nas drogas, alguns no trabalho, que se afogam no trabalho achando que a vida é só isso. Pode ser o que for, mas o vazio da alma só é preenchido pelo Senhor. Não existe outra forma. Ele vai fazer, vai buscar, e o máximo que ele vai encontrar é um período, um tempo de satisfação, para satisfazer aquele desejo dele, e acabou-se. Depois dali, não é nada. Não existe nada. E o vazio continua. E Deus fala:
vinde. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem são esses cansados e sobrecarregados? São só os que estão lá fora ou também os que estão dentro das igrejas? Não é só lá fora, não. Mas aqui dentro também. Existem os cansados, existem os sobrecarregados. Naquela época, o povo de Israel, eles viviam várias situações. Eles viviam fortes opressões na área econômica, social, política e religiosa. E hoje, conosco, não é diferente, né? Hoje, economicamente, nós vivemos uma situação super difícil. Politicamente, é até vergonhoso. Socialmente, os valores estão se acabando. Hoje querem impor o errado, goela abaixo daquilo que é certo. Querem impor, querem que todos aceitem aquilo que é completamente errado. E acham que isso é liberdade, e acham que é preconceito. Até a palavra preconceito perdeu o seu conceito, né? Porque tudo é preconceito. Eu tenho que respeitar todo mundo, mas ninguém me respeita. Eu tenho que respeitar tudo que está errado, mas aquilo que está certo, ninguém quer respeitar. São pressões que o mundo coloca. Pressões na nossa vida cotidiana, do tanto que se tem que trabalhar para comprar, para ter. Hoje perdeu-se o valor do ser. O que importa é ter para mostrar para os outros que pode, que tem, que é bom ter. Sem um motivo real de ser. Todas essas pressões nós vivemos hoje. E o povo de Israel também vivia. Naquela época, Jesus, ele entra no templo, tem um momento que ele entra no templo, e ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores, porque a pressão religiosa de tudo aquilo que acontecia de errado também eram falsas doutrinas, falsos mestres, e hoje muito mais. A palavra sendo deturpada e comercializada dentro das igrejas. Eu já vi em redes sociais oração de R$200. Deposite 200 e a irmã fulana de tal vai orar por você. E você vai ser abençoado. Com Deus não se barganha. Não existe isso. Ai, Deus, eu vou te dar R$1, mas eu quero 1.000. Amanhã ainda marca a hora. Amanhã na minha conta. Não existe isso. Jeremias 7, de 8 a 10, ele fala assim: eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e ainda andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome. Corrupção espiritual dentro da igreja. Os valores completamente perdidos. Completamente errados. Pastores que jogam fardos, mais fardos em cima das ovelhas, que muitas vezes é tão pesado que elas ficam ali e não conseguem se erguer, não conseguem olhar para frente, muito menos olhar para cima onde está o Senhor. Fardos pesados que são jogados em cima das pessoas. Mas o Senhor fala assim: eu vos aliviarei. É dele que vem o alívio. Não adianta acharmos que vamos resolver alguma coisa, que vamos fazer alguma coisa. O alívio vem dele. A saída é dele. É ele quem nos liberta de todo o peso do pecado. Não existe coisa mais pesada do que o pecado. O pecado destrói. O pecado destrói igrejas. O pecado destrói famílias. O pecado destrói, corrói corações. Não existe coisa mais pesada do que o pecado.
Mas ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é meu, não é seu, é dele. Jugo é um artefato, né? Digamos assim, que é colocado em 2 bois. E eles usavam muito assim, sempre um boi mais velho e um mais novo. Porque o velho, por já fazer sempre o mesmo trabalho, a mesma coisa, ele ia direcionar o mais novo. E isso é muito lindo. Porque o Senhor fala assim, que o jugo é dele, é ele quem coloca em nós. Mas para a gente se sentir pesado, não. É para ele nos direcionar. Porque ele vai conosco, ele nos dá a direção, ele nos mostra o caminho, ele nos diz como fazer. A orientação vem dele. Estamos ouvindo as orientações de Deus? Saímos cansados do trabalho, e para alguns dá tempo de ir em casa, toma banho, se apronta e tal, faz tudinho para chegar aqui e ouvir apenas? Ou para chegar aqui, ouvir, meditar e viver? A palavra de Deus não volta vazia. É para ser ouvida, é para ser meditada, é para ser vivida. Estejamos atentos ao que o Senhor fala, a cada palavra, a cada orientação que Ele nos dá. Às vezes achamos que estamos numa situação tão difícil e a gente se pergunta: Senhor, o que eu faço? Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei como me portar. Eu não sei que decisão tomar. Mas é aí que vem o jugo. Porque Ele está ali bem do lado, olhando, observando e dizendo: filho, é por aqui. Filho, faz assim. Filho, lembra daquela palavra? Ou então Ele diz: sabe, abre ali, naquela passagem tal, no versículo tal, eu vou falar contigo. E a gente sabe quando Deus fala conosco. Quando Ele usa a palavra dEle, lá no nosso quartinho, e Ele está falando conosco. A gente sabe, a gente sente isso. O Espírito nos incomoda. O Espírito fala mansamente, maravilhosamente conosco. Estamos dando ouvidos. Estamos deixando Ele nos direcionar. Estamos permitindo-nos ser submissos. Ele diz aqui no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Completando o raciocínio. Estamos bem do ladinho dele, porque ele está conosco ali naquele jugo, carregando aquilo. Aprendei de mim, olha para mim. O teu exemplo sou eu. Ouve a minha voz. Aprendei de mim, isso é uma constante, isso é todo dia. Porque Deus, Ele é muito maravilhoso, Ele tem muitas coisas para nos ensinar. Todo dia é mais um pouco. Todo dia estamos aprendendo com Ele. Ele fala assim, primeiro passo, né, o convite, vinde, venham até mim. Um posicionamento que somos nós que temos que tomar. Atitude nossa. O segundo passo, toma o meu jugo, aceita as minhas rédeas, aceita as minhas orientações. Não te preocupa porque eu estou contigo. E o terceiro passo, nesse trajeto, nessa caminhada, eu é que sou o teu exemplo. Segue os meus exemplos, as minhas orientações. E ele dá 2 características muito interessantes. Porque sou manso e humilde de coração. Um resumo muito lindo em 2 palavras.
Ser manso vem do grego praotes. Em português aqui seria prautes, porque não tem o acento, né? Significa uma pessoa gentil, moderada e submissa. Uma pessoa mansa é aquela que tem as rédeas das suas emoções. É muito interessante esse conceito. O manso, ele tem as rédeas das suas emoções. Eu imagino o Senhor falando, né, porque ele chegou diante de reis, ele chegou diante de Pilatos. E Pilatos olhou para ele e disse, tu és reis? E ele olha e diz assim, tu dizes, eu assim para isso eu vim ao mundo. Mas o meu reino não é deste mundo. Ele poderia muito bem ali ter se exaltado com Pilatos, né? Ter se exaltado com as pessoas que estavam acusando ele. Não, em nenhum momento ele fez isso. Manso significa sabedoria. Sabedoria nas suas próprias atitudes. Ter discernimento do que fazer. Não colocar as emoções em cima da razão. A razão de Deus não é igual à razão humana. O raciocínio de Deus não é igual ao raciocínio humano. Às vezes a gente pensa que é loucura. A gente não pensa assim, pô, mas esse caminho é para ir por aqui mesmo, Senhor? Sim. Mas Ele age nesse meio. É aprender a observar calado e esperar o que Deus vai fazer. Ele diz lá em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E ele diz também, porque sou manso e humilde de coração. Uma humildade íntima, porque coração significa íntimo. Uma humildade que vem de dentro, não é aparência. Não é para mostrar para os outros que está bonitinho, que está fazendo certinho. É de dentro do coração. Ele tratava todos da mesma forma. Ele entrou na casa de muitas pessoas que eram importantes na época, mas ele tratou todo mundo com amor. Não se colocou superior a ninguém, desde o mais humilde até o mais abastado, não. Ele foi o tempo todo manso e humilde. E cheio de autoridade. Porque ter autoridade não é falar grosso e ríspido. É falar com conhecimento. É falar com a verdade. É falar com amor. E Jesus era assim. Ele falava com muito amor. Aonde ele chegava, ele falava com muito amor. No meio daquela multidão que foi ministrado sobre a mulher com fluxo de sangue, ele lá apertado, ele poderia ter perdido a paciência ali mesmo. Ele poderia não ter ligado para aquela mulher. Mas ele parou e observou aquela mulher. Ele olhou para ela, ele não desprezou ela. Assim como ele também não desprezou a situação de Jairo. Assim como ele também não desprezou a situação de ninguém que chegou até ele. Ninguém. Para ninguém ele virou o rosto. Para ninguém ele fez pouco caso das coisas que falavam para ele, das coisas que levavam até ele. Muito pelo contrário. Humildemente ele deu atenção a todos. Mansamente ele ouviu a todos. E ele diz aqui, e achareis descanso para a vossa alma. É a receita do descanso. É a receita da paz. Vinde a mim, ou siga o meu exemplo e terás paz. Mas é uma paz que excede todo o entendimento humano. Não é aquela situação que, na primeira situação difícil, tu te encontra perturbado. É claro que a gente se preocupa, somos humanos, isso é óbvio. Mas existe um limite para isso. Experimente num momento desse, não se deixar levar pelas emoções, experimente confiar. Experimente apenas confiar. E veja o que Deus vai fazer.
Substitua a preocupação pela confiança. E observe o que Deus vai fazer. Porque confiança significa fé. Experimente. No mundo eles não falam assim. Ah, tem que experimentar, tem que provar. Aí depois tu decide, se gostar faz. Não é assim? Experimente Deus. E dê testemunho depois. Experimente Deus, as coisas de Deus, experimente a sabedoria de Deus. E testemunhe da riqueza de tudo que Ele fez. E de tudo que Ele faz nas nossas vidas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Colocavam 2 bois para carregar. Era uma carroça, né, atrás, eles colocavam bastante peso para carregar, mas o fardo do Senhor é leve. Deus nos diz nessa noite, qual é o nosso fardo? O que está impedindo o nosso crescimento e o nosso amadurecimento espiritual? O que está impedindo de nós recebermos mais de Deus? O que está impedindo de nós sentirmos como era no primeiro amor, no primeiro momento? O que está faltando? O que está pesando? E coloque várias coisas aí. Falta de perdão, falta de amor, dureza no coração. Coloque aí. O que está pesando? O que está impedindo a caminhada? Porque se o peso for muito grande e Jesus não estiver do lado, empaca. Não anda para nenhum lugar. Ali mesmo o boi fica e, coitado, doido para descansar. Não tem como levantar. Mas com Jesus não é assim. Ele diz que o fardo é dele, é para lançar sobre ele toda a ansiedade. Lance sobre ele. Não tem resposta? Pergunte dele, lance sobre ele. Tudo aquilo que está impedindo de crescermos espiritualmente, de nos libertar verdadeiramente para adorar. O que está impedindo? E o Senhor diz, vinde e lança o teu fardo sobre mim. O fardo pesado, ele limita a visão. Se carregar peso nas costas, nos faz inclinarmos e olharmos para baixo. A gente perde visão de Deus. A gente perde visão dos céus. E aí, não tem mais alvo, porque não está olhando para frente. Está olhando só para baixo. Não se permita olhar para baixo. Olhe para cima. Olhe para os céus. Olhe para o Senhor. Lança o teu fardo sobre mim, diz o Senhor. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que a pastora Nail Fiore